Olá pessoal, no tutorial de hoje nós vamos aprender como utilizar e configurar o display de 7 segmentos da placa 1 do PIC-Sim. São esses dois displays aqui, que estão conectados aí a um conjunto de pinos que vai do RB0 ao RB7. Bom, vamos então começar a criar o nosso projeto. File, New Project, Next. Vamos escolher a família aqui do microcontrolador, que é o 16F628A. Next, Next. Vamos selecionar o compilador. Então vamos dar um nome para o nosso programa, que vai ser Display 7 segmentos. Vou selecionar aqui a pasta em que eu quero salvá-lo, que eu já criei aqui. Vai ser essa pasta. Vamos clicar em Finish. Feito isso, nosso projeto aparece aqui na raiz. Eu vou clicar com o botão direito sobre Source Files, New, C Source File. Feito isso, eu vou criar aqui, display underline set underline set, que vai ser o nome do nosso arquivo ali de programa. Então a gente já está aqui, o arquivo apareceu na raiz. Mais uma vez, vamos copiar aqui as configurações iniciais do projeto anterior. Vou copiar. Vamos fechar o projeto anterior também, clicando aqui com o botão direito em Close. E vamos começar a nossa programação. Primeiramente, é importante a gente entender como que os segmentos do display, que está apresentado aqui, A, B, C, D, E, F, G, estão ligados aos pinos aqui do RB0 ao RB7. Para isso, eu montei aqui uma tabela no Excel que mostra exatamente a conexão de cada segmento, ou seja, o RB0 vai estar conectado aqui no segmento G, conforme mostra essa figura. Ou seja, o segmento A é o RB2, o B é o RB3, o C é o RB5, o D é o RB6, o E, o RB7, o F, o RB1 e o G, o RB0. A gente monta então aqui uma tabela onde eu defino quais segmentos têm que estar ligados para mostrar o valor 0, por exemplo. Se a gente for olhar aqui, é só o RB0 que tem que estar apagado. É exatamente isso que está aqui, RB0 apagado. Percebam também que o display de 7 segmentos ele vai precisar de 7 pinos. E o porte B, que vai do RB0 ao RB7, correspondem a 8 pinos. Por que então a gente usa todo o porte? Porque um desses pinos, que é o RB4, que eu deixo indicado aqui nessa coluna, ele é responsável por selecionar um daqueles dois displays, o da direita ou o da esquerda. Vamos considerar inicialmente então que o nosso RB4 está configurado com o valor 1 e os outros valores aqui são para determinar o número que aparece no display. No caso do 0, todos esses segmentos aqui têm que estar ligados. E lembrando que toda essa linha aqui de valores, que é um valor binário, tem um valor correspondente em decimal, que é o valor que eu apresento aqui na última coluna da direita. E é o valor que a gente vai usar aí na nossa função para escrever valores numéricos no nosso display. Então, com base nessa tabela aqui e nessa ligação apresentada, a gente vai lá para o nosso programa. Está aqui. Vamos já para o nosso void main. E eu vou desenvolver um programa, então, que faz com que o LED fique fique apresentando uma contagem de 0 a 9 segundos continuamente. Primeiramente, eu tenho que configurar então o meu conjunto de portas, que é o porte B, que é onde está conectado o display, como saída digital. Para isso, eu utilizo a função setTris e o nome do porte, que no caso é o B, e defino no argumento o valor decimal que corresponde aí à configuração de todos os pinos desse porte, que vai do RB0 ao RB7. O pino que eu quero que seja configurado como saída digital tem que ter valor 0, e o pino que tem que ser configurado como entrada digital eu coloco o valor 1. Como eu quero que todos os pinos sejam saídas digitais, eu escrevo o valor decimal 0, pois esse valor decimal corresponde ao valor binário 0000
ou seja, corresponde a um valor binário aí de 8 bits, com todos os termos em 0. Eu escrevo isso dentro do main e antes do meu loop infinito, que é o while 1, pois o set3b é simplesmente uma função de configuração. Eu não preciso, uma vez que eu configurei os pinos do port B como saída, eu não preciso ficar reconfigurando isso aqui dentro do while. Por isso que eu escrevo essa linha de código entre o main e o while. Por quê? Ele tem que estar dentro do programa principal, mas ele não precisa estar dentro do loop infinito. Então, eu vou escrever aqui um comentário, ó, configura port B como saída. Aqui, então, no meu while 1, eu vou repetir aí uma sequência de funções, que é o que? A função output B. E o argumento dela, então, é o valor decimal que vai ligar aquela sequência de bits do meu port B, que é aquela sequência apresentada lá na planilha. E após o output B, eu vou dar o delay aí ms de 1 segundo, pois eu quero que o display conte de 0 a 9. Então eu vou dar um Ctrl C, aqui e vou repetir essa função mais 9 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Para que ele conte então de 0 a 9. Então eu já vou escrever aqui quais são os valores, né? Então aqui ó, número 0. Deixa eu já copiar esses comentários. E após escrever cada valor, eu dou um atraso aí de 1 segundo, pois eu quero que ele escreva de 0 a 9 segundos, continuamente. Então o programa é bem simples, a lógica dele. A ideia mesmo é só apresentar novas funções, que é o set_tris, que configura aí um conjunto de portas, e a função output, que joga então tensões nessas portas que foram configuradas como saídas digitais. Então vamos lá, olhando para aquela tabela, o valor 0 então corresponde ao valor decimal 254, o valor 1 corresponde ao valor decimal 56, o 2 221, o 3 125, o 4 59, o 5 119, o 6 243, o 7 60, o 8 255 e o 9 63. Bom, feito isso, nosso programa está completo. A lógica, como eu falei, é bem simples. E eu vou clicar aqui então em compilar para ver o resultado. A compilação foi com sucesso. Agora eu vou lá na minha placa do PicSim, vou clicar aqui em File, Load, e eu vou carregar lá então, vou na pasta aqui do meu projeto, Display de 7 segmentos, vou na pasta Dist, Default, Production, e vou então selecionar aqui o código X que foi compilado. Percebam que o display aqui ó, não está apresentando a contagem que esse monte de LED aqui está piscando. Isso é um problema? Não. É porque a placa, como eu falei, ela é multifuncional. Então, ao mesmo tempo que o port B está conectado a esses LEDs, ele também está conectado ao display. Para selecionar o display, então, eu tenho que mudar essa chavinha aqui, ó. Essa chave cinza para a direita. Então, a contagem aqui ó, está aparecendo do lado direito, ó, de 0 até 9 segundos. Percebam que, pelo fato do RB4, que é aquele pino seletor, estar todo em 1, eu estou selecionando o display da direita. Se ele fosse configurado todo em 0, eu estaria selecionando, então, o display da esquerda. E aqui está apresentada a contagem. Bom, pessoal, o tutorial de hoje é esse. É simplesmente para mostrar como que a gente configura aí múltiplas portas digitais, né? Utilizando a função set_tris, que é de configuração, e a função output, que
que é uma função de jogar valor para a saída propriamente dita, né? Nível lógico baixo ou alto. E é isso aí. Bom, até uma próxima e não deixem de acompanhar o nosso canal.